agora vai ter essa troca de ideia aí que pode definir a saída de Jorge Jesus do Flamengo, hein? Eu vou pegar um gancho aqui no que o nosso Anterito estava falando, espirituoso demais. Falou uma coisa aqui antes do programa começar e eu vou transformar isso numa pergunta e vou jogar para o Zinho começar. Zinho, se Jesus deixar o Flamengo nesse momento, ele vai se transformar num Judas? Um abraço, William. Um abraço aí, meus companheiros. Futebol na veia, muito bom estar aqui com vocês. Ô, William, dependendo da resposta dele, ele pode ser lixado no sábado, né? Aí pode ser realmente um Judas, né? Se ele responde positivamente e vai embora, claro que o torcedor vai ficar muito chateado, né? Ele acabou de assinar um contrato com o clube, se derreteu de amores, também pelos jogadores e pela torcida. Seria uma decepção muito grande para todo torcedor que sabe que ele é o comandante de tudo isso que está acontecendo no Flamengo. Ele é o grande responsável. E se essa proposta do Benfica, né, já que o nosso companheiro Mauro César trouxe essa informação muito boa dessa reunião, e eu vou pegar um gancho também, tá, William, do que o Mauro César falou, que eu achei importante. O Mauro colocou que o Flamengo não vai procurar nenhum outro treinador antes de uma posição do Jorge Jesus para não dar um argumento do Jorge Jesus falar, olha, vocês estão procurando outro treinador, então eu vou. Não foi assim que aconteceu com o Abel? O Flamengo não procurou o Jorge Jesus antes de mandar o Abel embora? E aí o Abel pediu demissão? O Flamengo não pode cometer o mesmo erro, né? Ou seja, tenta manter o treinador, vai ser muito difícil. A informação que eu tenho também é de que a proposta é o dobro do que ele ganha no Flamengo, com possibilidade de montar... Hã? Isso é uma loucura. Do jeito que está o Benfica financeiramente, eu não sei de onde vai sair esse dinheiro. Tá chegando algum shake no Benfica, comprou o Benfica, a gente não sabe. Ano de eleição, o presidente Vieira está querendo fazer de tudo para levar o Jorge Jesus, que é o cabo eleitoral dele, para ele se reeleger, então ele vai tá fazendo essa loucura, né? Eu acho que se vem essa proposta, se ela é oficial, vai ser muito difícil Jorge Jesus ficar, porque eu conversei com uma das pessoas do grupo de gestão do Flamengo, e a informação que ele me deu foi a seguinte: Zinho, nós renovamos o contrato com o Jorge Jesus, nós não precisamos ficar procurando ele, porque ele tem um contrato assinado com a gente. Agora, se ele nos procurar com uma proposta oficial, dizendo que é esses números que estão se veiculando na mídia, o dobro, e que se o clube lá paga 1 milhão de euros, que é a nossa multa, eu não tenho como competir. Aí eu vou pensar num plano B e vida que segue. Foi o que essa pessoa me passou. Sim. Ô, Antero, mas isso que o Zinho está falando, pô, que coisa, né? Quer dizer assim, o Flamengo ele não pode se movimentar para um plano B para não incomodar o Jorge Jesus. Para não cair até no que caiu, lembrou bem o Zinho aí no caso Abel. Mas o Jesus, então, pode ficar trocando ideia com o presidente do Benfica? Assim, acabou de renovar, 1 mês. Pode ficar conversando? Salve, boa noite, William. Olá, Zinho, beleza estar aqui com a gente? Tupac, companheiro de todos os dias, você fã de esportes. Gente, vamos lá. Nós estávamos num bom debate até antes do começo do programa, né? Ótimo. Eu brinquei com essa história de Judas e tudo mais. Olha, o que acho que realmente pega e pode vir a pegar para o torcedor do Flamengo, sobretudo, vamos falar torcedor, né? Dirigente não, porque é uma parte apenas do clube. A ponta que me interessa é a do torcedor. Pode pegar no torcedor o fato de o treinador, o Jorge Jesus, ter renovado recentemente. E nós falávamos ontem, desde o fim do ano, tem uma certa lenga-lenga. Ele pode ir embora, ele fica, ele vai para o Barcelona, ele vai para a seleção, ele vai não sei para onde, ficou um negócio arrastado, a ponto de, enquanto ele estava em Portugal, num período de suspensão de atividades, também se falava, será que ele volta, será que não volta? Voltou, renovou, ficou, e agora vai embora. Isso é que vai causar decepção no torcedor. Vai causar, para muitos, até a sensação de traição, de raiva. Poxa, nos deixou na mão, largou a gente, mercenário, e um monte de coisas que a gente possa acrescentar. Porém, tentando fazer até um exercício frio e complicado, difícil nesse momento. É
uma proposta de trabalho. Uma proposta de trabalho, se ele pagar o que deve ser, está previsto em multa, até que ponto também podemos, sem agora fazer nenhum tipo de trocadilho, sacrificá-lo? Qual é a relação de treinador com o clube? Historicamente, frágil. Nós já vimos quantas vezes um treinador recusar um convite, fazer juras de amor a um clube, está tudo bem, daqui a um tempo dá uma turbulência e ele é dispensado. E a gente quantas vezes também criticou isso daí. Então, na verdade, a gente tem que começar a cada vez mais a entender o seguinte, são relações de trabalho. É isso, desse povo, jogador, treinador, relação de trabalho. São poucos, são raros os casos de jogador que você fala, puxa vida, tem uma ligação afetiva com o clube. E a gente nem pode criticar também jogador que aceita propostas, e temos 2 ex-jogadores aqui que trocaram de clubes, embora sejam queridos em clubes importantes. Não é? Então, talvez seja esse o caso do Jorge Jesus. Agora, claro, o que chama atenção é o fato de, recentemente, ter renovado um contrato. Então... Ele vai embora, faz o quê? O Flamengo recomeça, não digo do 0, mas recomeça do 2, do 3, isso até é o nome de um filme. Mas será um baque. Mas, sinceramente, fico assim, é triste, mas eu não sei até que ponto é viável crucificá-lo. Eu não queria fazer o trocadilho, mas saiu. Pronto, você fez o trocadilho. É inevitável, inevitável. Não, mas assim, eu quero passar para o Zé perguntando o seguinte, a gente cansa de falar aqui várias vezes sobre aquilo que é legal, mas não é moral. Pagar a multa, deixar o clube, isso está no contrato, etc. e tudo, legalmente está tudo certo, Zé. Legalmente tem direito, tanto um lado quanto o outro, quanto um terceiro lado. Mas há um mês da renovação, Zé. A gente vem falando aqui há muito tempo, desde o começo do ano, desde o final do ano passado, é bom o Flamengo correr, para não ficar na mão depois, porque depois vai ter outras competições e tal, etc. Aí o Flamengo deixou, conversou, se acertou, e um mês depois o cara sai. É legal, para mim não é moral, Zé. Quero te ouvir. Boa noite, William. Boa noitezinho, grandezinho. Prazer tê-lo de novo aqui com a gente. Meu amigo Zupac, Antero. Assim, William, eu penso como você também, né? Mas o que me deixa mais nessa questão de imoral é o comportamento dele perante essa situação. Entendeu? Eu acho que é o comportamento dele que faz com que essa situação fique pior ainda. Porque se ele chegasse e viesse a público e falasse, olha, como tem, né? É o mercado, se o mercado paga, eu tenho a possibilidade de fazer isso, entendeu? Porque eu acho que isso faz parte do futebol. Né? Ninguém estava prevendo ou pudesse imaginar que os caras do Benfica iriam perder um treinador e não, vou pagar o dobro do que ele ganha no Flamengo. Isso é uma situação que acontece no futebol. O que me incomoda mais é o fato de ele não dar satisfação. Ele transformar o Flamengo numa, desculpa usar o termo, né? Uma barriga de aluguel, uma bolsa de valores o tempo todo. Desde o começo da chegada dele, ele sempre deixou isso. É claro, muito bem claro. Quando foi questionado lá atrás, ele falou que vivia cercado de paixões e que no momento a paixão dele era o Flamengo. O que me deixa mais assim é que nesse momento ele poderia vir a público e falasse, olha, eu assinei o contrato com o Flamengo há um mês atrás, mas eu ganho, sei lá, 4, eu não gosto de falar valores, né? Eu ganho 4, o Benfica me ofereceu 8 milhões. Eu tenho 66 anos, né? Vou fazer 66 anos, e essa eu acho que é o melhor contrato da minha vida. E eu tenho o direito de pensar, pronto, porque aí qualquer ser humano, qualquer torcedor que trabalha, está sujeito a esse tipo de oferta também no seu trabalho. Então, vamos dizer assim, é menos pior, né? Passa uma imagem de que não é traíra, mas ele está agindo corretamente, entendeu? Eu acho que essa atitude dele, o comportamento dele, que eu acho que faz, para mim, me incomoda. Acho que para mim, para os torcedores do Flamengo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E o Flamengo, pela atitude lá atrás, quando conversou com o Jorge Jesus, e o Abel ainda era treinador, se tornou refém do próprio Flamengo. Porque agora o Flamengo não pode conversar com nenhum outro treinador, quer dizer,
nenhum outro treinador que ele não saiba, né? Porque existe a possibilidade também de você conversar com outros treinadores e falar para ele, ó, fica quieto, porque se vazar, você não vai conversar, você não acerta mais com a gente. Né? Eu vou negar até o final. O que falta é alguém do Flamengo vir a público, ou senão o próprio Jesus. Ele não estava lá em Portugal, colocou a camisa do Flamengo, falando que estava com saudades. Ele pode agora vir a público e mostrar um vídeo. Já que a reunião agora às 8, acabou a reunião, coloca um vídeo. Olha, minha gente, eu peço desculpas aqui, mas recebi essa oferta e tenho que sair. E pronto. Mas que é ilegal, mas eu não sei se é imoral, William, porque é uma questão de trabalho. Mas o comportamento dele faz com que as pessoas pensem dessa forma. Perfeito, perfeito. O Zupac, é assim, a gente estava discutindo essa semana essa história. Jesus, aceitando essa proposta, indo embora para o Benfica, ele sai pela porta dos fundos do Flamengo. Ele já tinha gente ano passado falando assim, já é o maior técnico da história do Flamengo, pelo que conquistou. Macula, para quem achava isso, deixa de ser? Bom, William, um abração para todo mundo, em especial para o Zinho, primeiro programa que eu faço com ele, muito bom tê-lo aqui conosco. Em algum momento, para algum torcedor, nesse momento de rompimento, talvez passe essa impressão. Mas aí, passando o tempo, né, quem olhar friamente para o que ele construiu no Flamengo, se de fato ele sair agora, como o Mauro deixa claro que as possibilidades crescem, quem olhar friamente para tudo que passou nesse 1 ano e pouco mais de Flamengo, é um técnico que construiu uma história riquíssima em pouco tempo no Flamengo, ganhando títulos que o Flamengo não ganhava da forma que ganhou, o brasileiro já havia ganhado, a Libertadores há muito tempo se esperava que o Flamengo tivesse esse comportamento, então a história está feita. A saída dele, se de fato acontecer agora, é um movimento profissional, porque tinha no contrato uma cláusula de rescisão. Essa cláusula vai ser paga, isso é cumprir o contrato, isso é ser profissional. E quando a gente especulava nos últimos meses, será que a Europa vai atrás do Jorge Jesus? O único mercado que a gente de fato enxergava como possível para ele era o mercado de Portugal, porque os outros clubes europeus de ponta, eles não olham para o técnico do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, mesmo sendo ele um europeu, para contratar nesse momento. Agora, Portugal olharia para ele pela história que ele tem. Eu até achava que o único motivo que o Benfica conseguiria pegá-lo seria na questão afetiva. Mas, pelo visto, só a questão afetiva não rolou, a ponto do presidente ter que oferecer aí o dobro, ou praticamente o dobro, do que ele ganha no Flamengo. Aí você junta o lado afetivo, que é muito forte, perdão, com o Clube de Lisboa, mais um lado financeiro, que é maior do que o que ele ganha atualmente no Flamengo. E aí fica mais difícil competir. Mas eu encaro como um movimento profissional, que num primeiro instante vai causar raiva em alguns torcedores, mas depois vai se olhar de maneira mais ampla e vai ver que o trabalho que ele fez é sim para colocá-lo entre um dos maiores técnicos da história do clube. Sim. Estou recebendo uma informação aqui, até para ajustar valores, que assim, a oferta é de 6 milhões de euros por ano, num contrato de 5 anos. 5 anos, tá? O valor no Fla, que já se falou muito, 4 milhões de euros. Jesus queria os mesmos 6, mas como ele não teve os 6, a multa foi baixa, é uma multa de 1 milhão de euros, que é uma multa baixa, você chega aqui e tira. Só para entender como é que funciona essa história, né? Mas assim, o cara vai de 4 para 6, né? 50% aí de aumento, e aí ele terá aquilo que ele gostaria de ter no Flamengo, mas não teve devido a uma série de circunstâncias aí, principalmente pandemia aí que a gente falou. E aí, Enzinho, porta dos fundos para ele? Como é que fica essa história? Se ele realmente aceitar, se ele realmente sair. Se isso tudo se concretizar, eu estou aí com o que o Zé falou, que a postura dele poderia ser um pouco diferente em cima daquilo que ele vem falando da torcida, né, do clube, dos jogadores. De repente, para os jogadores, ele pode estar até conversando, né? A atitude do time no jogo contra o Fluminense me chamou muita atenção, do time dele, né? Bem diferente daquele Jorge Jesus enérgico, vibrante, empolgado, motivado, e a própria entrevista dele também. Aí eu leio algumas coisas que até o cara do staff dele, né, que está aí com ele veio com 7 profissionais, ainda tem um que é brasileiro, né,
que também é do staff dele, e que já diz que ele está num momento de despedida. Isso é tudo especulações e o que a gente lê na mídia. Eu não tenho essa informação concreta. E que uma das coisas é que os filhos pediram para que ele voltasse. Então, isso pesa, um pedido familiar. Pesa também 5 anos de contrato, e a identificação dele também lá. Apesar que o Flamengo ofereceu um contrato mais longo. Ele é que não aceitou. Bem lembrado. O Flamengo queria bem lembrado. Quem não quis foi ele. Foi ele que não aceitou. Então, e financeiramente, a informação que eu tinha é que ele pediu 8 e que o Benfica já tinha chegado a 7. Agora você trouxe a mais concreta, que é de 6 milhões limpos, né? São 6 milhões de euros limpo, neto, livre para ele, fora as premiações. Eu acho que, assim, se esses números, William, com toda a experiência minha no futebol aí, se chegar essa proposta oficial e tudo que está acontecendo até nos bastidores do Flamengo, essas brigas políticas, as declarações equivocadas de alguns dirigentes do Flamengo nessa questão de briga com transmissão, briga com federação, toda essa insegurança numa volta de competição, de disputa, também pode estar mexendo com o Jorge Jesus, hein? Porque ele vive num momento hoje ali conturbado. O Flamengo vai muito bem dentro de campo, vai muito bem na parte financeira, mas politicamente os dirigentes deixaram a desejar com toda essa situação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro no Campeonato Carioca, na minha opinião. E isso, informação que eu tenho, é que o Jorge Jesus não gostou de algumas colocações de alguns dirigentes. Isso também fez com que ele ficasse um pouco chateado. O grande parceiro dele, o cara da confiança dele na gestão, é o Marcos Braz. Esse é o cara que trouxe, esse é o cara que é o amigo dele, que ele confia. E, com certeza, ele, se receber essa proposta oficial, vai levar o Marcos Braz, né? E eu tenho certeza, pela postura do Marcos Braz não vai fazer leilão. Eles estão te oferecendo 6, eu vou aumentar para 5. Não vai fazer isso, pelo que eu conheço do Marcos Braz. Então, se chegar essa proposta oficial e ele falar que realmente está pensando, porque o Benfica, a família, ele vai embora. Se chegar dessa maneira essa proposta. Mas ele não dá entrevista, ninguém do Flamengo dá entrevista. Tem 2 jogos de decisão de campeonato. Fica essa no ar e a gente especulando porque não tem uma palavra oficial. Também acho que ele poderia, depois do jogo, falar, olha, há uma possibilidade, o Benfica tem interesse e eu não vou conversar até terminar o campeonato. Estou dando essa informação em respeito à torcida do Flamengo, que tem um carinho por mim. E acabou, não tem mais assunto, só depois do campeonato. Mas ele não fez isso. O Antero, eu estou com o Zinho nessa. Independentemente de ter sido a Flá TV que entrevistou, ninguém mais entrevistou, só a Flá TV, chapa branca e tal, mas independentemente disso, é que cada um é cada um. Mas se eu sou o Jorge Jesus, eu estou vendo essa conversa toda, que pode gerar uma certa intranquilidade, boato, porque quando você não fala, você não se pronuncia, o boato aumenta, cada um pensa o que quer, avalia da forma como achar que tem que ser. Eu teria me pronunciado, falaria, tem a proposta, não vou ficar mais um ano no Flamengo, ano que vem a gente vê isso. Ou estou conversando com o Flamengo, estou conversando com o Benfica e tal. Dá uma posição. A partir do momento que ele não fala, ele abre uma série de possibilidades. E eu acho que estão bem claras, mediante até a informação do Mauro. Ninguém estava achando nada. A coisa está se encaminhando para uma saída. Mas deveria se pronunciar, né, Antero? Bom, antes de mais nada, ele tem de se pronunciar por os empregadores dele, que são os dirigentes do Flamengo. Eu falei, a satisfação é a da torcida, mas a primeira informação ele tem de falar com quem o empregou. E isso eu não sei. Eu não sei se o Zinho, o Zé, o Zupac, você sabe disso. Se ele, por acaso, falou, comunicou, avisou, falou para o pessoal do Flamengo, gente, tem gente chegando aqui. Então, eu não sei. Então, esse sim, ele tem que falar. Eu faria isso. Isso é normal, isso é o lógico. Estou aqui e falo,
Tá aqui, eu recebi um convite para ir trabalhar na RAI. Eu ligo para o pessoal nosso aqui, a direção da ESPN. Falo, estou conversando com eles, hein? Estou te avisando, tudo bem, tá legal, qualquer... Isso é normal. Agora, se eu chegar e falar, acertei com a RAI, chego aqui para a TV e falo, estou indo embora, aí não é legal. Então, esse é o primeiro aspecto. Que eu não posso julgar porque eu não sei. Né? Mas suponho, apenas suponho. Que aí realmente seria uma coisa lamentável, se ele não comunicou a direção do Flamengo. E depois também tem um outro aspecto. Se ele ainda está conversando, então ele pode dizer o seguinte, o que eu vou dizer nesse momento se não tem nada definido? Ele pode talvez esperar, que aí também é o que se espera de um profissional correto. Quando tudo se definir, ele tem que se pronunciar, aí sim, publicamente, pelo Flá TV, pela ESPN, Globo, sei lá por onde. Agora assim, olha, recebi uma proposta, mas resolvi ficar. Resolvi uma proposta, avisei o Flamengo e eu vou embora. Mas depois. Talvez nos faltem algumas informações para até ter um conceito, né, um juízo de valor a respeito do que tem sido o comportamento dele nesse momento. Agora, me preocupa no Flamengo ele ter de recomeçar, como eu falei agora há pouco, um trabalho como ocorreu com o Rueda. Se bem que o Rueda foi um pouco diferente, né? Aliás, a novela está de alguma forma se repetindo, hein? Está de alguma forma tá ali, pegando, Ali é começo de temporada, mas aqui também é praticamente um recomeço de temporada, né? Vem o brasileiro e tal. Muito se falava lá no país do Rueda, agora está se falando no país do Jesus, e o Flamengo aqui dando uma de que estou esperando. Moscou, e na época sobrou quem entrou pelo Cano na época? O Carpegiani, não foi? Carpegiani ficou lá. O Carpegiani. Exatamente, Ele foi chamado para quebrar o galho e acabou entrando pelo Cano. Então, pode se repetir isso agora com o Jorge Jesus. Agora, o risco maior, gente, é se também for concretizada uma outra ameaça dele levar embora alguns jogadores, né, do Flamengo. Você deu gancho. Você foi bem agora. Atenção, vamos ver isso. Perfeito. Vamos ver isso aí. Vamos ver isso. Ele deve ter ouvido o que o Dimas falou para mim, não é possível. O biógrafo do Jorge Jesus citou aí 3 jogadores do Flamengo que o técnico teria pedido ao Benfica. É aquela história de condição também. Ah, que bacana. Você vai me pagar 6? Estou adorando. Mas além dos 6, eu quero esses caras aqui, ó. Vamos lá? Bruno Henrique. Custou 4 milhões de euros. Comprado junto ao Santos. O Léo Pereira, né? Custou 7 milhões de euros. E o Gerson, que custou 12. Isso aí trazendo para reais, tá? Isso aí trazendo para reais, deu 118 milhões aí de custo para o Flamengo esses jogadores. E hoje custaria aos cofres do Benfica a bagatela de 240 milhões de reais. Eu estou trazendo para o câmbio do dia, tá? Então o Flamengo aí faturaria 122 milhões de reais, teria de lucro em cima desses jogadores. Aí a gente está falando sobre aquela história, né? Perdoar ou não perdoar o Jorge Jesus, sai pela porta da frente, sai pela porta de trás e tal. Pô, se o cara vai embora e ainda leva principalmente Bruno Henrique e Gerson, aí fica complicado, hein, Gustavo? Fica complicado para o torcedor, né, William? De novo, para o torcedor. Agora, a partir do instante em que o Mister rompe o contrato dele com o Flamengo e assume o Benfica, a obrigação dele é com o Benfica. E se ele puder ter no time dele Bruno Henrique e o Gerson, principalmente, jogadores desequilibrantes mesmo, ele está certo em querer ter esses caras. Se de fato o que o biógrafo falou condiz com a verdade. Está certíssimo. Agora, é muito mais difícil para o Benfica conseguir tirá-los do Flamengo, porque uma coisa é o Benfica chegar e pagar a multa do treinador, que é uma multa sempre muito mais baixa. Outra coisa é você contratar 2 jogadores do peso de Bruno Henrique e de Gerson, de um time como o Flamengo, que está super estável financeiramente e não precisa aceitar qualquer oferta para vender. Eles não vão pagar a multa do Bruno Henrique, nem a multa do Gerson, porque são multas altíssimas devido ao contrato. Então o Flamengo está muito mais protegido em relação aos seus jogadores, né? Só tem uma coisa, Enzo Paqui. Entendo na prática, racionalmente a gente pensando, claro, foi para lá, ele pede quem ele quiser. Mas ele não foi para lá ainda.
Já está pedindo daqui? Nem foi, nem acertou, já está colocando lá? Não, mas eu imagino que nas conversas dele com o Luiz Felipe Vieira, o presidente do Benfica, o Benfica oferece, para tirá-lo do Flamengo, certamente o Benfica ofereceu um projeto esportivo minimamente sedutor para o Jorge Jesus. E nesse projeto esportivo, o Benfica oferece e ele fala o que ele gostaria de ter, né? Aí eu acho que é absolutamente normal. Se ele conversou com o Luiz Felipe Vieira e falou, eu quero o Bruno Henrique, eu quero o Gerson, não tem problema nenhum, porque aí é uma pretensão dele, é uma condição que ele impõe ou algo que ele sugere para tornar mais factível o aceite dele para essa proposta. Aí eu acho que não tem problema nenhum, mas é claro que para o torcedor é muito chato ver o técnico ir embora e levar os jogadores da equipe, mas faz parte. Sim. Ô Zé, o Flamengo acabou não assinando com a Globo, até por uma questão de princípios e convicções lá, enfim, porque entendia que o que a Globo fatura com o Flamengo não é equivalente ao que o Flamengo tem de volta e tal, a gente entende tudo isso. Por princípio e convicção dessa diretoria, se o Jorge Jesus vai embora, tem mais que segurar esses caras mesmo, tem que tentar ficar com esses caras. É uma questão de honra, é uma questão de também não passar um papel de, sabe, aquela coisa frouxa. Veio, levou o técnico, agora levou os jogadores e virou uma várzea. Primeiro precisa ver se esses jogadores querem ir para o Benfica. Querem ir. Primeiro precisa ver isso, porque assim, se para o Jorge Jesus eles estão oferecendo 8, 6, né, e alguma coisa, para esses jogadores eles vão ter que oferecer também um bom dinheiro, porque eu não acredito que o Bruno Henrique saia por 12 milhões. Eu não acredito que o Léo saia por 7 milhões, e nem que o Gerson saia por 12, né, que ele pagou, né? O Gerson foi... Não, o Bruno 4 milhões, alguma coisa assim. O Bruno foi o mais barato, o Gerson foi 12. O Gerson foi 12 milhões, alguma coisa. 4, 7, 12, eu anotei aqui. 4, 7, 12, que às vezes a letra é difícil de entender. Você não entende a sua própria letra? É isso? Não, às vezes não. Às vezes é difícil. Pede ajuda para sua esposa aí, para ela anotar. Quem sabe a dela você entende. É pior, o dela é de médico. Você entende letra de médico? Ela é médico. Vou te dar umas aulas de caligrafia aí. Vou mandar um professor de caligrafia te ajudar. Não, vou pedir para minha filha. Minha filha tem a letra bonita também, ela consegue. Meu filho já também puxou o pai. Meu filho puxou o pai, então deixa com a minha filha. Meu Deus do céu. Mas assim, William, você acha que o Flamengo vai liberar o Bruno Henrique pelo campeonato que ele fez, pela possibilidade ali na frente? Por quanto? Eu coloquei aqui acho que uns 12 milhões. O Léo, que acabou de ser comprado, não vai. Quanto você acha que o Flamengo vai vender? Eu acho que também vai puxar lá para uns 10 milhões. E o Gerson nem se fala. O Gerson, ainda mais com os empresários do Gerson, né, que as pessoas que estão ligadas ao staff do Gerson, eu sinceramente eu acho difícil. Esses jogadores baterem na porta lá do Flamengo e falarem assim, eu quero sair se o Benfica chegar. Eu acho bem difícil. E depois eu não sei se o Benfica vai conseguir tirar os jogadores. E o Flamengo não pode fazer nada. O Flamengo já acabou de fazer um contrato com esses jogadores. O Bruno renovou, o Léo acabou de chegar, né? O próprio Gerson também. A questão do Flamengo será que o próximo treinador vai fazer com que esses jogadores continuem jogando da mesma forma? Eu acho que é isso que o Flamengo tem que pensar. Em relação aos jogadores, eu acho que tem que ficar tranquilo. Eu não acredito que os jogadores irão trocar o Flamengo pelo Benfica com as possibilidades que o Flamengo proporciona, até mesmo... não, porque o Jorge Jesus vai para lá. Sinceramente, desculpa, eu não acredito. Acho que o Flamengo tem que começar a pensar num treinador que possa manter esse Flamengo da forma como está jogando. Porque o Gabigol subiu e teve uma evolução muito por conta do relacionamento e pelo trabalho do Jorge Jesus. O Gerson chegou jogando aberto pelo lado direito, né, com o pé invertido, e depois passou a jogar no meio-campo e cresceu, e para mim foi um dos principais jogadores do Flamengo. Então, o Flamengo tem que se preocupar com o futuro, caso realmente, de fato, isso se concretize. E outra, só para quem está chegando agora... Posso só falar uma coisa? O Flamengo, você completa, Zé, completa. Tá bom. A diretoria tem que jogar a bomba na mão do Jorge Jesus. Porque a diretoria, o que ela tinha que fazer, ela fez. Ela esperou, ela
fez exatamente o que ele pediu, nas cláusulas que ele pediu, inclusive até a mesma cláusula de facilitar, né, para facilitar a saída dele para Portugal. A diretoria tem que jogar a bomba na mão do Jorge Jesus. Jesus, vai lá agora e fala para a torcida o que está acontecendo. Eu acho que a diretoria, assim, nem Landim, nem Marcos Braz, que eu acho que o Marcos Braz está de parabéns pela postura, tem que vir a público para dar satisfação. Quem tem que dar satisfação é o treinador. Quem chamou aí? Foi o Zinho? Eu. Antero? Fala, Antero. Fala. É o seguinte, olha, William, enquanto nós estamos aqui no programa, até agradeço o Fã de Esporte que me mandou link do Globesport.com, matéria de agora, 7 horas da noite, 7 e pouco, até minutos atrás, assinada pelo André Galindo e pelo Eric Faria, dizendo que ontem, na quinta-feira de noite, num jantar reservado, o Jorge Jesus falou com o presidente do Flamengo. Então, é aquilo que nós falávamos agora há pouco. Ele tem de dar, aí é a obrigação, aí é moral, conversar com o presidente do clube. E na matéria, enfim, a matéria é interessante, fala que ele está aborrecido com algumas coisas, mas tranquilizou o presidente do Flamengo. Mas ok, se vai ou não vai, ótimo, é um outro capítulo. Mas ele conversou. É isso é o mínimo que tem de ser feito. Sim, sem dúvida. Zinho, você tá vendo um caso Rueda de novo? E outra, esses jogadores aí, você acha que dá para abrir mão de alguém, se realmente tiver que sair um e tal? Dá para abrir mão de algum deles aí? Bruno Henrique, Gerson? Talvez o Léo Pereira, que acabou de chegar, mas também acabou de chegar, né? Motivo também para não sair. Eu também recebi aí essa informação que o Antero Greco passou, né? Que o Jorge Jesus, aí são jornalistas, companheiros, né? Que colocaram isso. Indica uma possível permanência, mas não crava, né? Não crava que ele vai ficar. Então, muitas coisas podem acontecer. Eu acho que é claro que a fala dos dirigentes com ele, principalmente desse que está na tela aí, Marcos Braz, para mim esse é um homem forte do futebol. Né? Todo respeito ao Landim, ao BAP, ao Bruno Spindel, a todas as pessoas que fazem parte do grupo de gestão, mas o homem forte do futebol e o que tem o poder do convencimento e tem a proximidade, a amizade com o Jorge Jesus, é o Marcos Braz. Ele pode, sim, conversando, fazer com que o Jorge Jesus entenda a posição do clube e fique. Não descarto que ele permaneça. Nós estamos aqui analisando o que está saindo e, principalmente, o que vem lá de Portugal, da terra do Jorge Jesus e do cara que escreveu a biografia dele, que é amigo dele. E ele cita o nome desses 3 jogadores. Que o Jorge Jesus já teria interesse caso acertasse a saída. A gente está aqui, se ele aceitar a proposta, se ele aceitar a ida, né, ele gostaria de levar alguns jogadores, que eu acho isso normal, porque esses jogadores deram títulos para ele. Esses jogadores foram fundamentais para as conquistas, principalmente Gerson e Bruno Henrique. O Léo Pereira chegou agora esse ano, mas já é titular, entrou na vaga do Pablo Mari. Para essa posição, se o Léo Pereira saísse, eu gosto muito do Gustavo Henrique. Acho ótimo zagueiro. Gerson e Bruno Henrique seriam peças que realmente têm bons jogadores no elenco. Thiago Maia tem, ótimo jogador. O Diego faz essa função hoje, ótimo jogador. Michael, Vitinho, Pedro Rocha, Pedro, tem muitas opções. Só que o cara do momento hoje, indicado para a seleção brasileira, é o Gerson e o Bruno Henrique. Inclusive, na última convocação, o Bruno Henrique foi convocado junto com o Everton Ribeiro e com o Gabigol. E o Gerson poderia ser também, que está nessa briga com o Arthur e com o Bruno Guimarães, para mim, nessa função. Então, eu acho que é o seguinte, a soma do que o Flamengo gastou com esses 3 deu 23 milhões. Eu acho que o Benfica, para levar o Gerson, tem que pensar de 23 para cima. Só pelo Gerson. Muito mais. Porque houve já sondagens para levar ele para a Premier League, para o Tottenham. E os valores foram de 15 milhões de euros para cima. E o Flamengo já falou que não aceitava. Então a conversa, para começar a conversar, para tirar o Gerson, que hoje é um jogador de nível de seleção mesmo, para brigar para ser titular da seleção, tem que começar do que gastou pelos 3, 23. Acho difícil o Flamengo ceder a uma proposta menor que essa
por mais que tenha o staff do atleta, que fica em cima, que fica pedindo, mas eu acho difícil o Benfica ter bala para levar 3 de uma vez e pelos valores que esses jogadores custam hoje. E ainda pagar o treinador e pagar o salário dos 3 jogadores. Isso aí. Né? Pega o valor aí, não vai ser pouca coisa. Tem uma declaração sobre um presidente de clube aí sobre o Flamengo. Isso aí já é uma rixinha do ano passado, mas vamos lá, vamos ver. Qual é? Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, falou sobre a derrota do Flamengo, a vitória, o título do Fluminense. Foi importante o Fluminense ganhar a competição. Mostrou que não tem bicho-papão, cada jogo é um jogo. Entrevista do Romildo à Rádio Gaúcha. Rixinha já do ano passado, evidentemente, vai ter um cutuca dali, um cutuca de lá. O Flamengo eliminou o Grêmio com aquela goleada, ficou engasgado na garganta, tem tudo isso. Tem tudo isso, né? O Grêmio também não conseguiu chegar aí à decisão da Libertadores, aí o Flamengo foi campeão. É a rivalidade, faz parte da história, faz parte da brincadeira. Mas se o Flamengo realmente perde o Jorge Jesus, principalmente aí, e perder algum desses jogadores aí que a gente colocou no pacote, não precisa ser os 3 não, hein? Algum desses jogadores aí, o Flamengo, ô Zupac, ele deixa de ser um bicho-papão? Porque eu acho que existe bicho-papão sim, viu? E o Flamengo é um bicho-papão, tá? Ele deixa de ser? Também. Depende muito do movimento que a diretoria fizer, se eventualmente o Jorge Jesus sair, né? Então, uma eventual reposição, ela vai ter que ser curiosa e provavelmente fora do Brasil. Não vejo ninguém hoje no Brasil para manter esse nível de trabalho tão alto, para tentar manter a corda esticada e o Flamengo lá em cima. Então, é tudo na hipótese. Exatamente por ser cada jogo um jogo, que o jogo contra o Fluminense não diz muito sobre a partir de agora não tem bicho-papão. Muito pelo contrário. A vantagem que o Flamengo tem sobre os demais clubes do futebol brasileiro, ela continua rigorosamente a mesma. Não é porque o Fluminense empatou e ganhou nos pênaltis que essa vantagem diminuiu. Ela continua muito grande, bastante grande, principalmente quando você pensa numa temporada inteira. Até agora, desde que o Jorge Jesus assumiu e o time incorporou, a gente viu 3 times, de fato, colocando dificuldades para o Flamengo em jogos que valiam alguma coisa. O Vasco e o Fluminense, o Vasco no Brasileiro, naquele 4-4, o Fluminense na quarta-feira, quando jogaram muito atrás, fechados demais, para escapar no contra-ataque, para tentar ganhar o jogo, e era a estratégia mais acertada. E o River, na final da Libertadores, enquanto teve perna para isso, marcou o Flamengo lá em cima, tirando isso. Ninguém mais conseguiu competir no mesmo nível. Então a vantagem, de fato, é muito grande. Sim. Ô Zé, o Fluminense mostrou que não tem bicho-papão, ou tem ainda o bicho-papão, só que ele pode ir embora, pode voltar para Portugal, é isso? Não, William, eu nunca vi assim o bicho-papão, o Flamengo. Eu sempre vi o favorito, mas não o bicho-papão. No futebol tudo pode acontecer. Né? O Fluminense mostrou que no futebol tudo pode acontecer. Se você analisar, o Fluminense teve quanto tempo para treinar? 1 semana? 8 dias? Qual o tipo de treinamento para enfrentar o Flamengo? Né? Então, assim, o Flamengo tem todas essas motivações, tudo isso que aconteceu, desmotivaram o Flamengo, o Jorge Jesus não foi o mesmo no banco, os jogadores para baixo e tal. Isso tudo pode acontecer, William, durante o campeonato também. Nós não sabemos o que pode acontecer ao longo do ano, se o Jorge Jesus vai continuar no Flamengo, se vai ter insistência porque o Benfica vai desistir ou não, se os jogadores serão observados por outras equipes, a gente não sabe ainda, porque quando o campeonato europeu, né, os campeonatos europeus acabarem, nós teremos mercado, e esses jogadores, eles serão observados, eles estão sendo observados. Então, eu acho que eu não vejo como bicho-papão, eu vejo como grande favorito, mas, assim, uma coisa que ajuda os outros clubes é que o Flamengo não é mais novidade. Todos nós sabemos como o Flamengo joga. E aí aí cabe ao Flamengo encontrar situações para sair justamente desses problemas que ele irá enfrentar, que o ano passado não enfrentou pelo fato de ser novidade. Né? Quando você deixa de ser novidade, você tem que se reinventar sempre. Porque hoje a gente já sabe, perdeu a bola, a pressão na bola para roubar, a linha a linha defensiva lá em cima, né? Aí você vai depender muito das jogadas individuais.
Mas hoje o futebol, devido à evolução física e tática, ele é muito coletivo. E o coletivo muitas vezes pode ganhar. Então, eu vejo como grande favorito ainda, mas não como bicho-papão.